gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Carol Azevedo e o vídeo que eu trago hoje pra vocês é Melhores Livros de 2021. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, curtir, comentar e compartilhar, e também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu sempre deixo aqui embaixo e também no link de descrição do vídeo. E sem mais delongas, vamos logo começar. Em 2021 eu li 36 livros. Eu fiz essa meta e consegui cumprir. Então, até o dia 31 eu estava terminando um livro. E eu resolvi trazer esse vídeo só agora, porque eu li todos os livros que eu pretendia ler, né? Outros foi entrando na lista por acaso. E eu fiz o apanhado de quais livros, assim, me marcaram muito ou me fizeram chorar. Então, o requisito para esse livro ter sido o melhor livro do ano foi ou ele me fez chorar, ou foi uma leitura que me devastou, ou é só nesse nível, entendeu? Porque é assim que eu considero um livro muito bom, quando ele traz pra mim um efeito assim que eu não tinha noção. E também outros que têm história muito marcante. Bom, e o primeiro livro dessa lista é A Paciente Silenciosa. Eu já falei muito desse livro aqui no canal. Tem um vídeo de resenha, inclusive, só falando desse livro. Vocês já devem estar cansados de saber sobre esse livro, o que é esse livro e tudo mais. Mas eu sempre vou ressaltar ele, porque ele é maravilhoso. E foi um thriller, assim, eu acho que, sem vias de dúvidas, é um dos meus thrillers favoritos. Bom, esse livro vai contar pra gente a história da Alicia Benson, que é uma pintora muito famosa. Ela já estava aí no auge da sua carreira, muito conhecida. E numa certa noite, o seu marido chega tarde, após ter feito um ensaio fotográfico para uma revista. E a partir daí, a vida da Alicia muda completamente, porque simplesmente ela dá 5 tiros na cara do seu marido. Gente. E daí, a partir desse crime, a Alicia, ela fica em total silêncio, ela não fala mais nada. É um livro, assim, que eu recomendo demais, de olhos fechados, literalmente. É um livro muito bom. Você, vai pegar o livro e você não vai querer soltar, porque é uma leitura muito boa, uma leitura muito fluida. Bom, gente, o próximo livro é Morte no Nilo, da Agatha Christie. Esse livro aqui é um caso do Poirot. E é um livro que vai trazer pra gente a história da Lynette, uma jovem que tem, ela é muito rica. E ela se casou recentemente com um jovem chamado Simon. Que daí, nesse meio desse casamento aí, tem meio que um bafafá. Porque, na verdade, o Simon, ele era noivo da Jacqueline, a amiga da Lynette. Então, meio que a Lynette rouba, assim, o marido dela, né, o noivo dela. Daí a Jacqueline não fica nada feliz com isso, né, e resolve se vingar da Lynette e do Simon. E a Lynette, ela vai a passeio de lua de mel e a Jacqueline simplesmente vai atrás e começa a seguir ela em todos os lugares, ela e o Simon, pra incomodar mesmo. De fato, acontece um assassinato. É aí que o livro começa a se desenvolver e o final, gente, é surpreendente. Eu lembro que na época eu não conseguia adivinhar, eu fiquei de cara, assim, com o final. E falam que é um dos melhores livros da Agatha Christie, então eu recomendo demais. O terceiro livro dessa lista é Os Testamentos, da Margaret Atwood. Bom, esse livro aqui, ele foi, maravilhoso. Mas calma lá, pra você ler esse livro, você tem que ler primeiro o conto da Aya, porque as histórias se interligam. É uma leitura, assim, muito boa nesse ano. É um livro, assim, que ele te prende muito. E ele vai trazer pra gente a continuação da história de Gillard. Então a gente vai ter acesso a antigos personagens também dessa história, mas também novos personagens. Então é um livro, assim, incrível. Bom, e nesse livro aqui a gente vai ter o ponto de vista de 3 mulheres diferentes, tanto relacionado a Gillard como fora de Gillard. Então a gente vai ter a tia Lídia, muito ele é a continuação da história, como eu já havia mencionado, mas a gente tem várias surpresas nesse livro, personagens que têm uma grande reviravolta de caráter e tudo mais. Bom, e o próximo livro é A Mão Misteriosa, da Agatha Christie. Bom, esse livro vai passar numa cidadezinha pacata, e daí é uma cidadezinha pequenininha, e o nosso protagonista se chama Jerry Burton. O Jerry sofreu um acidente, né, ele tá tentando se recuperar desse acidente aéreo, então ele resolve ir morar numa cidadezinha pacata, pequenininha, pra dar uma relaxada. Então quando o Jerry Burton chega na cidade, logo de cara ele recebe uma carta, assim, muito ofensiva. Então, a partir daí, o Jerry, ele fica meio encucado com essas cartas e resolve ajudar a polícia a descobrir quem é que tá, mandando essas cartas, infernizando todo mundo na cidade. E esse caso aqui é da Miss Marple. Eu recomendo muito esse livro, então se você quer um livro da Agatha, assim, curtinho e bom pra iniciar, eu recomendo muito A Mão Misteriosa. Gente, o próximo livro é O Colecionador, do John Fowles. Esse livro aqui,
Eu devorei ele na época, porque é um livro assim que você não consegue parar de ler, ainda mais que o protagonista da história, ele tenta te manipular o tempo todo. É uma manipulação assim surreal, mas é um livro que eu indico muito. Ele vai trazer pra gente a história de um stalker, que é um cara solitário que ama colecionar borboletas. O nome dele é Frederick Clegg, eu não lembro se é assim que se fala. E ele tem ali, vive a vidinha dele, até que um dia ele ganha na loteria e ganha um bom dinheiro. E daí ele fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Ele resolve sequestrar uma estudante de arte, simplesmente isso. Sequestra Miranda, então a história vai passar nessa narrativa, onde a gente vai ter errado pelo ponto de vista do sequestrador e da vítima, com alguém. Então, tipo, é muito difícil isso no livro. Mas é um livro, assim, que eu indico muito, muito, muito. O livro é O Ódio que Você Semeia. Esse livro, gente, ele acabou comigo de uma forma que eu não consigo expressar com palavras. É literalmente isso. Ele vai contar pra gente a história da Star, uma menina que vive em duas perspectivas totalmente diferentes, ou seja, ela vive em dois mundos muito diferentes. Então essa história vai trazer pra gente, né, o assunto sobre o racismo, e não só o racismo de uma forma assim ampla e tudo mais, vai ser o racismo policial. Outro personagem muito importante, que é o Khalil, que é o melhor amigo da Star, só que um dia ele é assassinado por um policial. E a Star está presente nesse momento. Esse é um livro que eu recomendo demais, porque ele traz esse assunto que é muito importante, que é o racismo. Muita gente pode achar que é um assunto batido e tudo mais, mas não é. Enquanto houver racismo, eu acho necessário a gente conversar sobre isso, ler livros sobre isso. Então é um livro assim que eu indico muito, muito mesmo. Por favor, gente, leiam esse livro. E só de falar dele aqui de novo dá vontade de chorar, porque é um livro incrível, de verdade. Bom, próximo livro é Os Crimes ABC, da Agatha Christie. Vocês devem estar assim, meu Deus, já cabe os livros da Agatha Christie, né? Gente, não tem como. Esse livro aqui, ele traz também uma perspectiva um pouco diferente dos outros livros da Agatha. Esse é um caso do Poirot. E nada mais é do que traz pra gente uma temática de serial killer, isso mesmo. É um serial killer que ele vai matando de acordo com as letras do alfabeto, né? Um serial killer muito organizado, né? Ele escolhe as suas vítimas, se começam com a letra A e moram no local que começam com a letra A, essa pessoa provavelmente será uma vítima desse serial killer. Então, também tem resenha desse livro aqui no canal, então corra lá para conferir se vocês tiverem interesse nessa história. O último livro é A Viagem de Silka. Eu já falei muito desse livro aqui no canal. Eu fiz um vídeo gigante falando sobre esse livro, porque esse livro ele me devastou, para falar a verdade para vocês. Ele vai trazer pra gente a história da Cecilia Klein, que é uma jovem que é enviada para o campo de concentração de Auschwitz. Então, ela é enviada para lá, sobrevive ao campo de concentração de Auschwitz, quando enfim chega 1945, a Silka é novamente aprisionada, só que dessa vez ela é enviada para um campo de trabalho forçado chamado Gulag, uma prisioneira de guerra. E a gente vai ter essa perspectiva, né? Ela vai contar pra gente como que era lá no Gulag e tudo mais. Então a gente vai saber exatamente cada atrocidade que a Silka passou e não foi fácil. Então é isso, gente. Leiam A Viagem de Silka, por favor. E o próximo livro é Cartas para Martin, e esse livro assim me surpreendeu muito. Eu achei ele por acaso assim para comprar e é um livro assim que eu recomendo muito. Então, ele é um livro que fala sobre racismo. E ele fala sobre o racismo de uma forma muito direta e muito clara. Então, eu achei isso muito interessante, porque a leitura é muito fluida e muito fácil de compreender. O livro vai trazer pra gente a história do Justin McAllister, eu acho que assim se fala. É um jovem negro que tá ali tentando lutar pela sua vida, pelo seu futuro. Ele se dedica à escola e tudo mais. E ele quer ter um futuro impecável. Então, ele se dedica muito a isso. E a vida dele muda drasticamente quando um policial prende ele por ele estar tentando ajudar a namorada dele, que estava bêbada e tudo mais. O policial acha que ele está tentando roubar o carro da namorada dele, da ex-namorada naquele momento. Então, quando acontece esse ocorrido, o Justin, ele fica ele cai na real, literalmente. Então ele resolve fazer um experimento que é o que o Marty faria se fosse eu. Então, ele começa a escrever cartas para Martin, lembrando que é o Martin Luther King. Então, ele começa a escrever cartas para o Martin, perguntando, pedindo conselhos, o que ele faria se estivesse no lugar dele.
Então é um livro assim incrível, mas é um livro que eu acho muito, muito necessário. Então, por favor, gente, leiam Cartas para Marte. Bom, o próximo livro dessa lista é Flores para Algernon. Esse livro aqui ainda vai sair uma resenha aqui no canal, eu gravei ela já há um tempo, mas ainda não postei. E esse livro, ele mexeu muito comigo, sério. As emoções que eu senti lendo esse livro, eu não consigo dizer aqui pra vocês exatamente, porque foram um misto de emoções, literalmente. E o que o autor fez com a escrita desse livro pra gente conseguir sentir de verdade como era o personagem, eu também achei isso muito interessante. Bom, e o protagonista desse livro se chama Charlie Gordon, e ele tem 35 anos e possui deficiência intelectual grave. Bom, e essa cirurgia, ela prometia aumentar o QI do paciente. Então o Charlie, ele já era tudo que ele mais queria na vida dele, então ele é indicado para fazer essa cirurgia. E essa cirurgia nunca tinha sido feita em nenhum ser humano, apenas em animais. Então ele seria meio que uma cobaia humana. Após essa cirurgia, o Charlie ele começa a ter uns avanços de inteligência surreal. A gente acompanha antes da cirurgia, né, como que era a vida dele. Então ele sofria muito, as pessoas ao redor dele não tinham empatia nenhuma. Então isso que me chocava muito no livro. Então, sério, é um livro assim que eu vou levar pra vida, de verdade, a história do Charlie. Eu acho que eu nunca vou esquecer desse personagem, de tanto que essa história me tocou. E o próximo livro é Assassinato no Expresso do Oriente. E esse aqui também é um caso do Poirot. Bom, dessa vez o Poirot, ele simplesmente cai nessa viagem de paraquedas, porque não estava nada programado. E ele necessita chegar na sua cidade o mais rápido possível, então ele embarca no Expresso Oriente. Nessa viagem, o senhor Hachette, eu não sei pronunciar o nome dele, gente. O cara, ele resolve conversar com o Poirot, pedindo que iria pagar ele para ele fazer um determinado serviço. Só que o Poirot acha o cara assim, não gosta do cara, realmente é isso, ele não gosta do cara, acha o cara com uma vibe assim muito ruim. Então ele resolve negar e fala que não vai fazer o serviço que o cara quer e tudo mais. Então, a partir daí, né, todo mundo vai dormir e tal, tem muita neve e começa a impedir que o Expresso Oriente continue com a viagem. Então eles ficam parados no meio da noite. Então quando amanhece, o pessoal meio que tá chateado, né, que o trem tá parado, muita gente vai perder seus compromissos e tudo mais, vão perder outros trens. E daí descobrem que esse tal cara, o Hachette, eu acho que assim se fala, ele foi assassinado. E daí que começa, né, o que aconteceu, quem que matou esse cara e tudo mais. E o Poirot, ele começa a investigar esse caso. Gente, leiam Assassinato no Expresso do Oriente, por favor. O final desse livro, você fica assim, em choque. Eu realmente não esperava. Então, gente, o próximo livro, e é assim que acaba, da Colleen Hoover. O assunto principal desse livro é violência doméstica. Então ele vai trazer pra gente essa temática que é muito difícil. Nossa personagem principal, ela se chama Lily. Ela é formada em marketing, então ela se mudou pra Boston pra tentar abrir essa floricultura, que era o sonho dela. Só que a Lily, ela tem um passado, né, onde ela presenciou a mãe dela vivendo violência doméstica. O livro começa com o velório do pai dela. O pai dela faleceu. No mesmo dia que ela acaba de voltar do funeral do pai, ela conhece o Riley, eu acho que é assim que fala. É um jovem neurocirurgião, que eles se conhecem por acaso, ele também tá tendo um dia horrível, e ela também, então eles se conectam ali, tem uma conexão única e tudo mais. E eles sentem essa conexão profunda, ficam conversando a noite inteira, inventam jogos. E ele tem aversão a relacionamento, ele não quer um relacionamento e tudo mais. Eles se dão super bem e tudo mais, só que daí passa um tempo e cada um segue a sua vida, vivendo sua vida e tudo mais. E fica por isso mesmo. Só que daí, né, o destino, ele meio que junta os dois novamente. Vem ali numa mesma situação e daí começa a surgir o romance, é dividida entre passado e presente. Passado a gente também vai conhecer, além da gente ter acesso, né, sobre a violência doméstica sofrida pela mãe dela, a gente também vai ter acesso ao primeiro amor da Lily, que é o Atlas. Através da leitura dos diários dela de quando ela era mais nova, quando ela tinha 15 anos. Então a gente conhece mais sobre o Atlas. Então no presente ela conta sobre esse relacionamento com o Riley e tudo mais. No caso do destino, quando ela já está adulta, né, no presente, o Atlas reaparece na vida dela por um acaso
meio que eles se encontram ali e a partir daí que a história vai mesmo dar aquela desenvolvida boa. Esse livro ele é incrível e eu recomendo muito, muito, muito. Eu acho que eu falei muito sobre esse livro nesse vídeo, né? Mas enfim. E o próximo livro é A Maldição do Titã. Esse livro é o terceiro livro do Percy Jackson. E o terceiro livro, assim, foi um dos melhores pra mim. Dos 3 até agora, é o melhor, na minha opinião. Foi o que eu mais fiquei animada e eufórica pra saber o que realmente aconteceu no final. Então foi tipo assim uma leitura muito boa. Bom, o livro ele se inicia com o Percy, a Annabeth e a Thalia, ou Thalia, não sei, indo ajudar o Grover a achar a recrutar, né, outros meios-sangues e a proteger também. O Grover ele tinha achado 2 meios-sangues numa escola onde ele estava e pediu ajuda dos 3 para ajudar a levar eles em segurança para o acampamento meio-sangue. Só que chegando lá dá uma enrolação de coisa, acontece muita coisa, tipo, tudo sai do controle, nada sai como planejado, né? E daí, eles são atacados pelos monstros, né? Os monstros cercam eles e tudo mais. E daí, eles são salvos pelas caçadoras de Artemis. Então, ela aparece nesse livro, né? A deusa Artemis. E junto com seus caçadores. Então, a gente vai conhecer outros personagens, né? Nesse terceiro livro. Como o Nico de Angelo e também a Bianca de Angelo. Eu acho que assim se pronuncia, gente, não tenho certeza. E também a Zoe Doce Amarga. Um dos componentes do grupo do Percy desaparece, um dos meios-sangues. Então, a partir daí começa a história, né? Então, eles partem para o resgate antes mesmo que a profecia se cumpra. Porque tem ali envolvido, né? No primeiro livro fala também sobre essa profecia. E nos livros em diante vai continuando propagando sobre essa profecia. E é muito importante, então nesse livro meio que falam cada vez mais sobre isso. E aí nesse meio tempo, não apenas um componente do grupo do Percy desaparece, como também a deusa Artemis. Ela simplesmente some, ela vai numa missão e daí ninguém mais sabe dela e as caçadoras resolvem ir atrás e salvar ela e tudo mais. Eu tô começando a me aventurar nesse rumo agora, praticamente. Sim, talvez eu tenha demorado um pouquinho pra ler Percy Jackson, talvez. Mas acontece, né? E tô tentando recompensar isso agora. Um livro muito, muito bom. Tipo, eu gostei muito. Eu não consegui... Eu li esse livro muito rápido, porque eu literalmente devorei. Porque eu queria saber tudo que tava acontecendo. Então, tipo, ele meio que deixa a gente, assim, ó, sedento demais, sabe? Então é isso, eu recomendo muito esse livro. O próximo livro é O Sol Também é uma Estrela. E esse livro, gente, eu me surpreendi muito com ele. Eu não dava nada por esse livro, literalmente. Eu falei assim, vai ser um romancezinho bobo, adolescente clichê e tudo mais, não tô afim. Só que daí calhou um dia que eu peguei ele, li e tudo mais e, sério, que história. Sim, é um romancezinho clichê, mas não tão clichê assim, digamos assim. Ele ensina muito sobre o amor e tudo mais, então é uma coisa muito bonitinha, sério, eu achei muito fofo o casal principal. Essa protagonista se chama Natasha, ela é uma jovem jamaicana que tá tendo... Ela tá, tipo, à beira da deportação. Vai ter que voltar pro seu país, que é a Jamaica, sendo que lá ela não conhece ninguém, porque ela saiu de lá muito pequena, então ela não tem nenhum contato com as pessoas de lá. Então ela meio que, assim, tá sentindo que a vida dela toda vai mudar e ela não tá preparada pra isso e ela não quer ir embora dos Estados Unidos. Ela tá fazendo de tudo pra não ser deportada e voltar pra Jamaica. Que na manhã do seu voo, né, no dia que é pra ela ir embora pra Jamaica, a Natasha, ela não se dá o braço a torcer. E ela faz de tudo mesmo, gente. Resolve ir no prédio, acho que é de imigração e cidadania, alguma coisa assim, pra tentar fazer alguma coisa pra situação, na situação dela. Bom, e o nosso outro personagem principal é o Daniel. Ele é um jovem coreano/americano, porque na real ele nasceu nos Estados Unidos, porém a família dele é muito tradicional coreana. Então ele tem vários costumes da Coreia e tudo mais. E é muito interessante esse personagem. Pelo acaso do destino, como vocês perceberam aqui, a maioria dos livros que eu mencionei aqui pra vocês, o destino tem alguma coisa envolvida. A Natasha e o Daniel, eles se cruzam e meio que eles começam a conversar, assim, do nada. Só que daí o Daniel sente que tem algo a mais entre eles e insiste bastante. Então ele meio que propõe, através de um estudo lá científico, algumas perguntas que diz que a pessoa consegue se apaixonar pela outra em um dia através de algumas perguntas. Então ele se propõe a fazer isso com a Natasha. No início ela fica tipo meio assim, não querendo participar, mas depois ela aceita
E aí eles vão passando o dia juntos e um romance vai rolando ali entre eles. O próximo livro dessa lista é Os Fornos de Hitler. Esse livro, eu li ele já no final, já em dezembro, e ele mexeu muito, muito comigo. Porque de todos os livros que eu li da Segunda Guerra Mundial, esse foi o livro que mais teve detalhes relacionados ao que aconteceu nos campos de concentração. A nossa personagem principal, a Olga, ela resolveu se empenhar muito nisso, de tentar lembrar o máximo de coisas possíveis para fazer com que no futuro, quando ela saísse do campo de concentração, ela escrevesse um livro e mostrasse para o mundo como de fato era a Segunda Guerra Mundial, como que era o campo de concentração Auschwitz/Birkenau. Eu acho que é assim que se pronuncia. A Olga, ela é uma mulher muito forte e o tanto de coisas que ela passou no campo de concentração é tipo assim, surreal. Eu li essa história com lágrimas o tempo todo, porque é muito, muito difícil de ler. Mas acho que vale a pena pelo esforço que ela fez para trazer todas essas informações ao mundo. É um livro assim incrível e literalmente virou um dos meus favoritos. Vamos ao último livro dessa lista. O último livro é da Agatha Christie, é Punição para a Inocência. Esse foi o último livro literalmente que eu li no ano. Esse livro ele não é nem da Miss Marple e nem do Poirot, ele é só um caso da Agatha Christie mesmo que ela escreveu, sem os dois personagens protagonistas das histórias dela. Então eu achei isso muito interessante também. O protagonista desse livro, o nome dele é Arthur. Ele é encaminhado para essa casa onde se chama Pico Ensolarado, acho que é assim. É designada a enviar uma informação de que um dos filhos dessa família, o Jacopo, eu acho que é assim que se fala, Jacob, eu não sei. Enfim, ele não tinha cometido o assassinato que estava sendo acusado, que foi acusado, né? Porque até então já tinha se passado 2 anos desde que o Jacob foi acusado de ter matado a mãe dele. Só que o Arthur é praticamente o álibi desse Jacob e ele vai nessa família para dizer que o Jacob não tinha cometido o assassinato. E a família simplesmente fica surta, não sabe o que fazer com aquela informação. Por quê? Tinham se passado 2 anos do assassinato da Rachel, que é a mãe do Jacob, e essa família era uma família muito rica, muito bem de vida, e a Rachel era casada com o Léo, e ela não podia ter filho, então ela resolveu adotar crianças. Só que daí, quando ela é assassinada, as únicas pessoas que estão na casa são os filhos dela e o marido, e uma secretária e tipo uma enfermeira que trabalhava lá com ela antes. Então Jacob, eu acho que é assim, gente, não sei falar o nome dele não, ele é acusado do assassinato da mãe, porque ele, horas antes da mãe morrer, ele tinha ameaçado a mãe dele e tudo mais. Então a gente vai tentando descobrir quem de fato cometeu esse assassinato. Recomendo demais. É uma história assim surpreendente, eu gostei da conexão que a gente tem com os personagens, porque a gente conhece sobre o passado deles, sobre a origem deles, então isso é muito interessante. Então é um livro que eu recomendo muito da arte. Então foi isso, eu acho que eu já falei a beça nesse vídeo. Teve, se não me engano, 17 livros. E foi bem difícil escolher esses livros, porque eu tive leituras maravilhosas, mas não ia poder trazer tudo aqui para esse vídeo. Então um beijo e até um próximo vídeo.